A paz de Jesus e o amor de Maria, Deus abençoe. Aqui é o diácono Edson, da Diocese de Mogi das Cruzes. Com a graça de Deus, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Estamos na Páscoa e vamos iniciar o nosso programa falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre as leituras. Vamos especificamente falar sobre o Evangelho de domingo e vamos falar de todo o acontecimento da Páscoa, com a graça de Deus. Vamos estar refletindo juntos, você daí, eu daqui, vamos refletir, porque Jesus ressuscitou. Ele é o nosso Deus ressuscitado. Então vamos se preparar para refletirmos juntos. Ressuscitou. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu e você também temos que ressuscitar com Ele. Não podemos ficar na morte. Não podemos ficar no sepulcro. Saia do sepulcro. Ressuscitou. 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 Ressuscitou na minha vida, na sua vida. Se esforce para mudar de vida. Se esforce. Você tem que se esforçar para renunciar ao mundo. Renunciar às coisas do mundo. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Todos juntos, como em festa, um banquete que não findará. Ressuscitou. Cante, meu irmão, no seu coração. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ressuscitou. 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 Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa live. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos refletir um pouco sobre essa ressurreição de Jesus.
a única ressurreição do Senhor, a única, primeira e única vez que Jesus ressuscitou, para mostrar para nós também que nós vamos ressuscitar. Tem uma longa caminhada, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, toda ela se dobra em adoração a Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, serve ao ressuscitado. Serve para Jesus, serve ao ressuscitado. Tudo, a plenitude do mundo, a plenitude do reino, a plenitude da Bíblia está em Jesus Cristo. Tudo serve a Cristo, que é a nossa caridade, que é a nossa esperança, que é a nossa fé. Tudo gira em torno de Cristo. O Antigo Testamento, os profetas, o Novo Testamento, as cartas, tudo, os evangelhos, tudo está na plenitude de Jesus. Tudo é lido olhando para Jesus. Tudo é lido olhando para Jesus. A Bíblia toda, eu tenho que ler a Bíblia olhando a vida de Jesus. Se eu não olhar a vida de Jesus, eu corro o risco de interpretar a Bíblia erradamente, erroneamente, errar na interpretação da Bíblia. Então eu preciso olhar para a vida de Jesus. Não olhar a vida como os filmes mostram. Ali é filmes, é artistas encenando. Mas por trás dessas cenas, por trás desses filmes, por trás dessa história, tem algo mais profundo ainda. Algo profundo, e que nós precisamos entender esse algo profundo. Esse algo profundo não é só aquelas palavras que a gente vai ler. Esse algo profundo está tremendamente... É tremendo se você começar a olhar por trás das palavras o que Deus está dizendo para nós. Então a gente precisamos olhar com fé em tudo o que a Bíblia mostra para nós. Temos que olhar com fé, ver com radicalidade o que quer dizer para nós a Santa Páscoa. O que Jesus quer dizer para nós nessa ressurreição. O que Ele quer falar para nós. O que Ele quer. Ele ressuscitou, mas o que Ele quer falar para nós? Nas trevas veio a luz. Nova criação. Então vamos lá, vamos refletir. Para chegar justamente na ressurreição de Jesus, vamos pegar aqui só um pedacinho do Evangelho de João 20, do 1 ao 9. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais. A gente temos que interpretar o Evangelho de João nos sinais. Se a gente interpretar o Evangelho de João ao pé da letra, nós corremos o risco de interpretar errado. Ou seja, João era um excelente teólogo, olha só. E nós, teólogos, precisamos interpretar de acordo, primeiro, o que o magistério diz para nós, que a doutrina diz, o magistério interpreta. Aí sim, nós interpretamos e passamos para toda a igreja da maneira correta. Lógico, fazemos também uma hermenêutica em cima das leituras, trazendo também para o tempo de hoje. Fazemos uma hermenêutica também para a nossa vida particular. Fazemos uma hermenêutica, ou seja, diante das palavras que Deus for dizer aqui para nós, nós vamos interpretar com figuras, com gestos, com cultura, enfim, da época e também para a época de hoje. Fazemos uma hermenêutica onde não podemos sair do que a palavra diz, mas nós entramos profundamente na palavra e ainda vamos além da palavra. Entramos em profundidade na teologia, na ciência de Deus, lendo a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos ver aqui o Evangelho de João. Vamos pegar aqui o capítulo 20, do 1 ao 9.
Preste atenção, você que está com a Bíblia, veja aí. No primeiro dia da semana, no caso, o primeiro dia da semana para nós, domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Então Jesus já estava lá no túmulo, bem de madrugada, ou seja, de madrugada, vai dizer, quando ainda estava escuro. Aí eu lembro aqui também quando a maioria dos discípulos fugiram de Jesus naquela noite, né? Muitas vezes lembra escuridão, trevas, vergonha, o que é escondido muitas vezes, a maioria das vezes, tudo aquilo que é escondido, a maioria das vezes não é de Deus. Aquilo que fica escondido, a maioria das vezes não é de Deus. Por isso que nós precisamos se confessar, porque o pecado escondido, ele se torna cada vez maior. Quanto mais você peca e não confessa e não revela isso a um sacerdócio na confissão, que é o próprio Jesus, isso fica escondido e você vai errando até morrer. Erra até morrer. Mas quando você revela, quando você diz a verdade, quando você pede perdão e você se arrepende, as trevas viram luz. E aí você para de pecar também e luta contra o pecado. Mas nesse caso aqui, Nicodemos também, quando foi à noite, ele estava com vergonha de Jesus e ele foi à noite. À noite. Para ninguém ver ele, porque ele era um mestre. Então ele, poxa, um mestre falando com Jesus, um filho do carpinteiro, que vergonha. Então ele comandava também, ele dava também aulas, formações para os judeus, e ele quis encontrar com Jesus à noite para ninguém ver ele. Mas nesse caso não. Aqui, presta atenção. No primeiro dia da semana, no domingo. Podemos dizer também o sétimo dia. Podemos colocar para nós, depois que Jesus ressuscitou, o sétimo dia se tornou domingo. E Deus descansou no sétimo dia e fez o homem no sexto dia. Eu costumo jogar ali os números da Bíblia, né? 6 dias o homem foi feito também perfeito com a liberdade de ser humano. E ali o perfeito naquele dia se tornou imperfeito. Por quê? Porque pecou, porque desobedeceu a Deus, o orgulho subiu para a cabeça e pecou. Mas esse que é o único Jesus, o único Deus, um Deus em 3 pessoas, porém o Deus Filho, foi enviado aqui para ensinar o sexto, que é o sexto dia, que foi criado o homem que se tornou imperfeito. Ele veio fazer com que o homem se torne perfeito novamente, através dos ensinamentos que ele deixou. Então, 6 mais 1, 7, o número da perfeição. Quem fez o número da perfeição? O número 1 fez o número 6 se tornar também com a certeza de ter a perfeição. 6 mais 1, 7, número da perfeição. Jesus é o perfeito, eu sou imperfeito, mas se eu imitar Jesus, eu me torno perfeito também. Então, olhando aqui no versículo 1 ainda, hein? No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Dessa vez Maria Madalena não foi fugir, não foi se esconder, porque também ela era uma prostituta e foi encontrada por Jesus e largou de ser prostituta e se tornou uma discípula. Quando ainda estava escuro, ela foi enfrentando toda a morte, que é a escuridão, enfrentando tudo que ela era uma mulher, e ali ela já estava pensando, meu Jesus, onde ele está? Ela já estava pensando em muitas coisas, das palavras que Jesus dizia, e ela não estava acreditando ainda na morte de Jesus, e foi até o túmulo de madrugada. O túmulo era fechado, porém, quando ela chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Imagina o espanto de Maria Madalena. Ela olhou e falou, como pode? Essa pedra é muito pesada.
muito pesado. Quem rolou essa pedra não foi uma pessoa só. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pois é, olha aqui no versículo 2. Ela não entrou no túmulo, segundo o versículo 2, vai dizer, então ela saiu correndo, ou seja, ela viu que a pedra estava rolada, estava aberto o túmulo, ela imediatamente ela foi conversar com o que cuida da igreja naquele tempo, que foi passado para ele cuidar da igreja, aquele que estava liderando a igreja, quem? O nosso primeiro Papa, olha aqui, ó. O que foi entregue a chave da igreja para ele. Olha aqui, Pedro. Então ela viu que estava vazio de longe, a pedra rolou, alguém rolou a pedra, e ela voltou correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Ou seja, esse outro discípulo é aquele que encostou no peito de Jesus, o ouvido, para perguntar para Jesus quem é que vai te trair, Jesus. Lembra? E também não só para perguntar quem é que vai te trair, mas também para escutar o coração de Jesus. Aquele coração que tanto ama. João, o evangelista, ele mesmo, aquele que encostou no lado de Jesus, escutou. Aquele que não abandonou Jesus, foi até o fim na cruz. João, esse mesmo que ficou encostado em Jesus. Então, olha o que aconteceu nesse momento. Nesse momento, vai dizer, Maria Madalena diz, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Então, preste atenção. O que aconteceu com Pedro e com o discípulo que estava do lado dele, que era João, hein? Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo imediatamente. Os dois corriam juntos, olha, podemos ver essa cena, eles correndo juntos, sabe, desesperado, correndo junto para ver o que aconteceu. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Provavelmente Pedro era mais velho, com certeza, e João era mais novo, corria mais rápido. A ansiedade era tanta de ver quem roubou o corpo de Jesus. Na verdade, eles estavam pensando nisso ainda. Ainda não estava revelado na mente deles, não tinha revelação nenhuma ainda sobre isso. Ainda ele estava carnalmente, ainda não estava espiritualmente no momento. Mas foram lá. Então, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Chegando lá, imagino ele ali, esperando Pedro chegar. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Por que será que não entrou? Provavelmente ele não entrou por causa que Pedro, sendo mais velho e sendo aquele que Jesus entregou para ele a responsabilidade de cuidar dos outros, e todos também tinham Pedro como líder, ou seja, o primeiro papa da igreja. O que aconteceu? O respeito de João, talvez seja o mais novo dos discípulos, João esperou por respeito, porque sabia que o líder dele tinha que entrar primeiro. Olha aí. E aí Pedro chegou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Então, ali ele viu e acreditou que tiraram Jesus do túmulo. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Aí nós podemos ver claramente
que Jesus ressuscitou. Vamos tentar agora compreender isso. Espera aí. Entrou, olha só. Vai dizer aqui que então entrou também outros discípulos e que tinham chegado primeiro e eles acreditaram. Mas vamos ver aqui no versículo 5 e 6. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Olha lá. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Aqui podemos já interpretar ali Jesus arrumou o pano. O santo sudário não. O santo sudário ficou ali manchado. Houve uma explosão de luz. Essa explosão de luz foi como se fosse uma fotografia que imprimiu naquele lençol que estava envolvido em Jesus a imagem dele, como um negativo. Puf, uma explosão de luz que ele passou por dentro desse pano. Ali é como se o pano murchasse e ele saísse e o pano ficasse. Porém, aquele que estava na cabeça dele, ele arrumou bonitinho, ele enrolou bonitinho e colocou no canto lá. O que significa isso para nós? Então, primeiro, a luz vem dissipar as trevas. Aonde há trevas, se tiver luz, as trevas é dissipada. Uma vez uma pessoa perguntou, né, se Deus criou o mal. Se Deus criou o mal. E aí eu respondi para ela, teologicamente, que Deus não criou o mal. O que é o mal? A ausência do bem. Está entendendo? O que é o inferno? A ausência de Deus. Então, aí Deus fez tudo que é bom. O que é ruim é a desobediência nossa. A desobediência. Deus fez o homem perfeito e o homem desobedeceu, se tornou imperfeito. Aí Deus precisou mandar Jesus para poder arrumar isso aí. E assim por diante. Então, a ausência do bem é o mal. É o mal. Então, olhando aqui, Jesus, ele explodiu luz em Jesus. A pedra rolou do sepulcro. Olha só, tudo ali é o ápice de toda a Bíblia. Aqui nessa vigília pascal, nesse tríduo pascal, nós estamos agora nas oitavas da Páscoa, que é a mesma, podemos dizer que é um dia só, é o dia da ressurreição de Jesus, que a igreja celebra na semana toda, uma explosão de luz. Jesus ressuscitou. Então, eles ainda não estavam entendendo. Hoje nós entendemos. Eles também, depois que entenderam a ressurreição de Jesus, e testemunharam. Então, o que vai dizer aqui claramente? Então, ele arrumou aquele pano que estava na cabeça dele, ele dobrou. Ali tem um significado também. Além da explosão de luz que aconteceu no Santo Sudário, ficou as marcas lá no Santo Sudário, e graças a essas marcas também conseguimos tirar como que é o rosto de Jesus, aonde foi pregado Jesus. Algumas coisas foi tirado desse Santo Sudário, que existe até hoje em Turim. Porém, a ressurreição de Jesus deixou um significado muito forte também. Primeiro, esse pano dobrado. O que significa você dobrar uma roupa? O que significa você dobrar um pano? Você está ali um pano ali todo feio, todo bagunçado. Você pega, estica ele, dá uma passada, bem passado nele, tira todas as rugas dele, dobra ele bonitinho, não é? Significa o que aí? Primeiro, organização, limpeza. Olha aí. Então, organização, limpeza, eu gosto das coisas bem feitas. Então, o significado desse sinal do pano, para nós, teólogos, com certeza, para alguns e outros, cada um tem uma maneira de pensar. Para mim, como eu aprendi,
e hoje eu ainda desenvolvo mais ainda, para mim a organização, ou seja, Jesus veio organizar o que estava desorganizado. Ele não veio destruir, ele não veio abolir, ele veio dobrar, ele veio organizar aquilo que estava desorganizado. Ou seja, a igreja o estilo de vida que ele fundou desde o início do mundo. Porém, estava tudo bagunçado. E ele veio, Deus se fez carne e habitou no meio de nós para organizar. Por isso que estava esse pano dobradinho, bonitinho lá no canto lá. A luz veio iluminar as trevas. Então aí nós podemos tirar para nós que a escuridão é a ausência de luz. Então o pecado é a ausência de Deus. Precisamos ter Deus para não pecar. Não é por alguns momentos. Deus tem que estar 24 horas, 48 horas, toda hora conosco, para a gente não pecar. Se a gente piscar os olhos, tirar Deus do coração, da mente, dos olhos, do ouvido, da boca, do nariz, tudo, a gente peca. Mas se a gente está com Deus direto, sem fanatismo, estar com Deus é fazer as coisas perfeitamente bem. Não é você falar o nome dele toda hora. É você viver Deus na sua vida. Dizer não para o pecado, dizer não para a mentira, dizer não para a pornografia, dizer não para a traição, dizer não para as coisas que levam você para a morte, dizer não para as coisas que te levam para a morte. É dizer não. Então, este evangelho vai mostrar isso para nós. É interessante que a continuação daqui desse evangelho, ela vai mostrar para nós Maria Madalena de novo, vai mostrar para nós o jardim que ele foi enterrado num jardim, uns anjos, que é até inclusive a leitura da terça-feira da Páscoa, entendeu? Então vai mostrar para nós o jardim. Aí você vai pegar o que é a paixão. A paixão de Jesus não é só aquele dia que ele pegou a cruz, aquele dia que ele recebeu a traição, não é só aquilo. A paixão de Jesus não é só aquilo ali. Ali é o ápice da entrega total. Mas a paixão de Jesus já começa desde o ventre de Maria. Desde que Maria disse sim a Deus, ali já começou a paixão. Graças a Jesus, Maria e José, a família de Nazaré, também vivenciou a paixão de Cristo na vida deles. Assim como nós cristãos, também vivenciamos a paixão de Cristo na nossa vida. De uma maneira apaixonada. Paixão vem de apaixonado. Então, as dores já não fazem efeito em uma pessoa que ama mesmo como Jesus amou. Maria e José já começou a paixão de Cristo. A vida de Jesus toda foi uma paixão. O ápice dessa paixão foi a Sexta-feira Santa, dessa morte. Mas o ápice da vida foi no domingo. No sábado, no domingo de madrugada, depois da meia-noite do sábado, de aleluia, ali Jesus, ele ressuscitou. Então ali o que acontece? Olhando para Gênesis, também, o velho Adão, a velha Eva, olhando ali, explica toda a criação em Gênesis, na primeira leitura ali da Vigília Pascal, aí vai passando para as outras leituras, a história da salvação, passa todinha nessa vigília, a história da salvação até chegar em Jesus Cristo. Então, nós temos ali Adão, que não aguentou e desobedeceu e foi orgulhoso, quis ser mais do que Deus, junto com Eva, e ali entrou o pecado no mundo, e ali a maldição caiu sobre nós, mas Deus ainda deu chance E aí passamos por várias cenas nós passamos
na criação do mundo, depois temos o Êxodo também, mas antes do Êxodo, tanta coisa aconteceu, olhamos todas as histórias, Deus mandou tanta gente, tantos profetas para alertar, para se libertar do mal, até chegar em Jesus Cristo, foi muita coisa que aconteceu. Abraão ali, que deu seu filho único para a morte, e Jesus foi lá, e Deus foi lá e resgatou Isaac, não permitiu que Abraão matasse Isaac, não permitiu, porque Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, que o costume daquele povo era matar ovelhas, cabritos, era costume, eles faziam isso aí, sempre eles faziam isso daí. E aí na mente de Abraão, no coração de Abraão, ele sentiu que Deus pediu que sacrificasse seu único filho. Olha só, a fé de Abraão é tanta que ele foi lá. Aí chegando lá, Jesus salvou, Deus salvou, a Trindade salvou Isaac. Não, Abraão, não precisa não. Sua fé, já vi que você tem fé mesmo. Sua fé é maravilhosa, Abraão. Você é o pai da fé. Vai lá naquele cabrito, pode soltar ele e pega aquele cabrito. Ali já era a prefiguração do que ia acontecer com Jesus Cristo também. Porém que em Jesus Cristo, ao contrário, Deus deu o seu único filho para ser sacrificado por todos os sacrifícios, por todos os nossos pecados. E aí foi andando, vida nova, aí pegamos ali os profetas alertando, os profetas falando sobre Jesus que ia vir, e aí depois pegamos também o Novo Testamento, as cartas também, o necessário nascer de novo, ter vida nova, se batizados com Cristo, vamos viver com Cristo também novo, novas criaturas, e assim por diante, até chegar também aqui no Evangelho de hoje, que é o cume. Lógico que também a antiga Páscoa, não podemos esquecer que é a passagem da terra da escravidão para a terra prometida, aqueles 40 anos de cabeça dura, porque ali era coisa de você passar ali uma semana, e ia passar e ia chegar no lugar. Ficaram 40 anos por causa da desobediência, querendo fazer o que o umbigo pede. O que o umbigo pede, o que a mente pede, ninguém escutando Deus. É como no tempo de hoje, a mesma coisa. Aí vai batendo a cabeça e nunca entra na terra prometida, que é a felicidade. Mas chega aqui no Evangelho e Jesus vem fazer a plenitude. Jesus vem purificar todos os erros, vem ensinar como que nós temos que fazer. Repito, tudo isso que acontece parece que é repetido, né? As missas são repetidas? Não são repetidas. O ciclo litúrgico é repetido? Não, parece que não é repetido. Não é. É porque ainda você não está olhando com os olhos verdadeiramente da fé, com os olhos verdadeiros de Cristo. Tudo isso é uma atualização do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Tudo isso é uma atualização que aconteceu, até menos, né, de 2000 anos atrás, aproximadamente o ano 33 ao ano 38, Jesus veio a morrer, entregar a vida, né? Ele nasceu no ano 0 aproximadamente. Ninguém sabe direito as datas corretas, só aproximadamente. Então, podemos ver que ali Jesus Cristo, ele deu a vida por nós para a plenitude, para purificar tudo que foi feito. Desde o início da criação do mundo já tinha o projeto de felicidade para a nossa vida, mas sempre a gente errou, Então, é uma atualização. Quando você vai na missa, tem vários padres celebrando, um padre de um lado, outro padre, um padre celebrando ali em Itaquá, outro padre celebrando lá em Suzano, vários lugares, várias missas. Na nossa mente é isso, várias missas. São vários padres na nossa mente, várias missas, vários padres. E na verdade é um só, que é Jesus Cristo. A missa na verdade é uma só, que é
a Santa Ceia, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse dia, a missa é justamente aquilo, quando Jesus sofre agonia até a ressurreição, ali é a missa. Né? Quem assistiu o filme Mel Gibson, ali é a missa, só que ali é a missa cruenta. Jesus também ensinou a gente a fazer a missa não cruenta, que é fazer tudo em minha memória. Mas não é minha memória assim de saudade, não é isso. Está acontecendo ali. O pão verdadeiramente é Cristo. O sangue verdadeiramente é Cristo. O pão verdadeiramente é a carne de Cristo, é o corpo de Cristo. O vinho verdadeiramente é o sangue de Cristo após a consagração do Padre. Não é simbólico. Então, há uma atualização. Então, a Páscoa é uma atualização da Páscoa no meio de nós. Ou seja, da passagem do homem velho para o homem novo. Então, Adão, homem velho, Eva, mulher velha, Jesus, homem novo, Maria, mulher nova. Então, veio Jesus e veio Maria para o quê? Salvar Adão e Eva. Tanto é que Jesus desceu na mansão dos mortos para poder salvar mesmo. Então, ele veio, ele é a plenitude, meus amados. Ele é a plenitude de todas as coisas. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Não vai vir mais ninguém, é Ele. Nele tudo se organiza. Nele o pano é dobrado, é arrumado bonitinho. Ele, Jesus Cristo, é o jardineiro. Mas no jardim do Éden entrou o pecado. E no jardim das oliveiras entrou a salvação. Então, olhando para essas duas partes, Jesus ele veio não abolir, ele veio consertar, ele veio restaurar. Essa palavra é melhor. Restaurar, porque restaurar é voltar à essência, voltar ao que era realmente o ser humano de verdade. Falava ontem na pregação justamente isso, que Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser santo. Ele era humano igual a gente, não adianta falar, ele era Jesus. Não. Ele não usou o poder divino dele. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas ele não usou, ele sendo Deus, ele renunciou a ser Deus para se encarnar no meio de nós, para sentir as tentações que nós sentimos, as tribulações que nós sentimos, as provações que nós sentimos, e mostrar para nós que tem como a gente não pecar. Se Jesus conseguiu não pecar, você também consegue não pecar. Primeiro, nós temos o sacramento da confissão, que nos purifica do pecado. O sacramento do batismo, que tira todo o pecado original. Quem é batizado não tem mais o pecado original. Mas o pecado original, ele foi enterrado pelo sangue de Jesus Cristo. O novo Adão, ele fez com que o velho Adão se tornasse novo também. Mas os restícios, ou seja, os arranhões desse pecado original ainda continuam em nós e a gente vai pecando. Por isso tem o sacramento da confissão, para a gente pedir perdão e de novo ser purificado. Por isso tem as indulgências, para que apague essa cicatriz. Tudo isso a igreja nos ensina. Olha, que igreja é essa? É a igreja de Cristo. Então você tem o batismo quando criança, depois você tem a confissão, porque você caiu, machucou, tem que arrumar, tem que passar remédio para sarar. Depois você tem a sua alimentação, que é a Santa Eucaristia, para que você possa comungar, para você possa sobreviver e crescer na fé. Depois você tem uma força, uma ajuda, que é o Espírito Santo, que te impulsiona a fazer missão, a fazer as coisas de Deus como se fosse um exercício, para que você possa colocar em prática aquilo que você se alimenta, que é a Eucaristia, e pôr em prática, e sempre comungar, e sempre se exercitar com o crisma. E aí temos também a ordem e o matrimônio, para a gente escolher a nossa missão. Que missão que você quer ser? Você quer ser missão pai de família, ou missão religiosa ou religioso? O que você quer? Onde você vai exercer sua missão? E agora também com as novas comunidades, graças a Deus, tem muitos casados também que exercem a missão. No meu caso, sou diácono, eu exerço a missão da ordem também. Eu tenho também o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. E ainda Deus, no final da nossa vida, ainda dá misericórdia para nós com o sacramento da unção dos enfermos. Então, tá aí
Você quer ser cristão? Segue os 7 sacramentos. Viva o batismo na sua vida. Isso é a Páscoa. A Páscoa não é só um símbolo, é real, é uma atualização do que aconteceu. Atualização, não é um teatro, não é um símbolo. Só se você estiver assistindo dessa maneira, se você estiver participando dessa maneira, você tem que estar junto com esse corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Aí nós temos aqui Nossa Senhora. Nossa Senhora também, como São Pedro, é a igreja. E nós somos a igreja também. Maria é a igreja. Maria, além de ser a mãe da igreja, ela é a igreja porque ela gerou a igreja que é Cristo formado em nós, ou seja, através da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, a Páscoa é isso. O jardim do Éden deu lugar ao jardim da vida eterna, que é Jesus. Jesus foi morto e sepultado num jardim. E ali naquele jardim, Jesus aboliu o mal. Ele restaurou as coisas erradas. Ele não aboliu, não destruiu, ele restaurou. Aqueles que querem ter restauração, precisa seguir a Páscoa de Jesus, que é Jesus Cristo. A morte e a ressurreição. Nós cristãos vamos passar por isso também. Nós vamos fazer a nossa Páscoa definitiva também. Por isso, nós estamos andando nessa caminhada rumo à ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo um período que todas as gerações já viveram. Na época da gripe espanhola e outras pandemias que teve na Bíblia, outras coisas que teve, já aconteceu isso. Mas o que Jesus está querendo da gente? Que a gente para de ser indiferente com Ele. Ele existe, mas nós somos indiferentes com Ele. Para de ser indiferente com Jesus. Essa pandemia, Deus autorizou vir por causa dessa indiferença. Vocês vê nas reportagens, na televisão, eles falam de Jesus penosamente. As pessoas, os jovens, falam de Jesus penosamente. Eles têm vergonha de falar de Jesus. Eles preferem falar do mundo do que de Jesus. Agora, eu não sei se é porque eles têm um respeito muito grande com Jesus ou porque tem vergonha mesmo. Acha que Jesus não existiu, acha que Jesus deixa a pessoa careta. Não! Jesus, ele é atualizado na Santa Missa. Agora eu quero só dizer agora uma hermenêutica minha, que eu senti esses dias. Olha, abre o sepulcro do seu coração, ou seja, a pedra que está no seu coração, tira essa pedra, deixa Jesus ressuscitar. Ele está aí no seu túmulo, no seu sepulcro, no seu coração. Deixa Jesus ressuscitar, deixa Jesus viver em você. Deixa Jesus viver na tua vida. Deixa Ele sair. Deixa Ele sair. Deixa Jesus sair para ajudar os outros. O nosso túmulo, Jesus foi enterrado aqui nesse jardim, nesse coração. Jesus foi enterrado. Então vamos deixar Jesus ressuscitar. Vamos deixar Jesus mudar a nossa vida. Vamos deixar Jesus transformar a nossa vida. Vamos deixar Jesus mudar a nossa história. Deixa Jesus sair para poder ajudar as pessoas. Está aí dentro de você, Jesus. Ele ressuscitou. Tira a pedra do seu coração, o orgulho, a raiva, o ódio. Tira do seu coração isso. Tira a inveja, a prepotência, querer ser mais do que os outros, o espírito de disputa para derrotar os outros, espírito de morte. Tira a pedra do sepulcro que está no seu coração e deixa Jesus ressuscitar. Deixa Jesus ressuscitar. Deixa Jesus ressuscitar. Atualização. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia.
Jesus ressuscitou, nós não podemos deixar o mal vir tirar isso da nossa mente. Jesus ressuscitou. Nós temos que lutar cada vez mais por essa mensagem. Jesus ressuscitou. Não podemos deixar o mal vir querer nos derrotar. Jesus ressuscitou e é atualizado. É atualizado a ressurreição de Jesus. É atualizado. É atualizado. Jesus ressuscitou. Aleluia. Não tem mais morte. Jesus ressuscitou. A nossa vitória é a ressurreição de Jesus. Ressuscitou. Alegria. Jesus ressuscitou, é isso. A Páscoa é isso. Agora nós temos que colocar isso na nossa vida. Nós não podemos deixar isso fora da nossa vida. Isso tem que acontecer na nossa vida. Se a gente não acreditar, isso é tudo em vão. Vai para a missa pensando que é um talismã. Vai para a igreja lá, eu vou para a igreja, vai me dar sorte, vai tirar de mim a zica. Não é assim. Se eu não mudar, a igreja sou eu. Eu que tenho que mudar. A igreja doutrina, a igreja parede, a igreja magistério me orienta eu ser a verdadeira igreja, eu ser membro de Cristo de verdade. Imagina, Cristo, a cabeça é santa e o membro é pecador, o membro não corre atrás da santidade. Não pode ser assim. Nós, membros, temos que correr atrás da santidade. Não podemos ficar aí vacilando, pecando, sabendo que é pecado e pecando. Olha só, eu continuando aqui para vocês, a continuação nessa terça-feira do Evangelho é a continuação do Evangelho domingo, que diz assim, ó, Maria, no versículo 11, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levaste, diz-me onde colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Aí nós podemos ver a continuação. Jesus ressuscitou para restaurar toda a Bíblia. Então a Bíblia não é abolida, a Bíblia. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, profetas são restaurados por Jesus. Jesus é a plenitude de tudo. Nós somos membros de Jesus Cristo. Vocês veem na Santa Missa, quando tem o incenso, vocês percebem que o padre ou o diácono, né, o padre, ele vai incensar o altar todinho, que é Cristo. Quando ele vai perto, quando é o Santíssimo Sacramento, ele 3 ductos. Quando é uma imagem de santo, 2 ductos. Você vê?
tudo que é Cristo é 3 ducto. Tem gente que coloca mais, né? Bastantes, mais de ducto, põe 3. Tem gente que faz várias para dizer que Deus é todo poderoso. E tem um momento também que nós somos também insensados. Vocês percebem que são 3 também. Nós também somos Cristo. Ou seja, a cabeça é Jesus e nós somos os membros. E por que a gente comunga? A gente recebe Jesus? Para que a nossa carne se torne a carne de Cristo também. No casamento, não diz que o marido e mulher se tornam uma só carne? Não é isso? Agora diz, nós e Cristo, será que nós não vamos tornar uma carne só com Ele também? Porque nós estamos com Ele, se consagramos, somos consagrados a Ele para se tornar uma só carne. Mas uma só carne, nós temos que ser igual a Ele, nós temos que viver o que Ele vive. É uma luta, meu irmão. O mundo só nos leva para as trevas, o mundo só nos leva para a desobediência. Então é uma luta terrível para você ser igual a Jesus. Mas tem condição sim. Jesus era homem e mostrou para nós que Ele conseguiu ser humano sem pecar. Porque você e eu não conseguimos ser Jesus Cristo também? É só lutar. Amém? Deus abençoe, compartilhe esta live para todas as pessoas. Vai ficar aí a gravação. Compartilhe para as pessoas que você conhece, tá bom? É um pouquinho do que eu conheço. Eu sei que falta muita coisa, mas sobre a Páscoa, a passagem de uma vida velha para uma vida nova. De uma mulher, de um homem velho, para uma mulher, um homem novo. Para isso tem que ser radical. Renunciar ao pecado mesmo. Renunciar ao que não presta mesmo. Não pode estar batendo palma para o erro. Não pode. Temos que renunciar. Lógico, a misericórdia em primeiro lugar. A caridade em primeiro lugar. Depois vem as regras. Amém? Deus abençoe. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos cure e vos liberte de todos os males carnais e espirituais, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração de todos vocês, com carinho, Diácono Edson Medeiros Secanja. Um abraço. Veja esse vídeo todinho e compartilhe. Amém. Tchau. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós não podemos esquecer disso. Jesus ressuscitou. Não podemos esquecer disso. Jesus ressuscitou. 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 Jesus ressuscitou. Tchau.